Fala pessoal, o professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo no canal Marques Edu. Hoje eu vou falar com vocês sobre a prova de desempenho didático, como é que acontecem essas provas de desempenho didático que a gente vê nos concursos para professores dos institutos federais e das universidades também. Então eu vou mostrar aqui com foco nos institutos federais. Algumas coisas elas também valem para as universidades, sendo que eu vou até especificar aqui algumas diferenças que são assim meio que cruciais, fundamentais, quando a gente compara um com o outro, certo? Então vamos iniciar aqui. Já peço a você que ainda não é inscrito no canal para se inscrever agora aqui no canal Marques Edu. Então siga também lá no Instagram, o meu arroba, já deixei aqui para vocês, é o arroba Marques Cruz, também dou algumas dicas por lá, mostro o meu dia a dia, vou conversando com vocês, respondo perguntas e também acho interessante que lá de vez em quando as pessoas trazem temas para os vídeos e aí a gente tem um contato mais próximo, mas eu sempre respondo aqui também nos comentários do YouTube, então seguindo lá e aqui você vai estar aí conectado comigo, né? Então vamos lá, vamos começar, vamos falar um pouquinho sobre qual é a finalidade de ter essa etapa no concurso, né? Porque para que serve essa prova? Essa prova ela tem por finalidade avaliar o candidato quanto às suas capacidades de... Vamos lá, quais são as capacidades? A primeira é da abordagem metodológica. Como é que você aborda a sua metodologia para poder trazer, né, levar o conteúdo, aquele conteúdo que muitas vezes é complexo, para o seu aluno? Qual é a linguagem que você vai usar? Então, para você ter uma boa aula, né, você tem que ter o que? O domínio do conteúdo. Então, essa prova ela vai avaliar a sua capacidade de dominar o conteúdo, como você transmite, ou seja, a sua capacidade de comunicação. Além disso, a sua aptidão em ministrar essa aula e também a sua postura. Então, essas são coisas fundamentais que você precisa saber para poder ter um bom desempenho na sua prova de desempenho didático. Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui. Essa prova ela é importantíssima para o concurso, por quê? Porque ela é de caráter classificatório e eliminatório. Muita gente que consegue chegar até essa fase porque atingiu aquela pontuação mínima, porque ficou numa boa classificação. Eu já vi pessoas ficarem em primeiro lugar na prova escrita e serem eliminadas na prova didática. Então, o jogo ele ainda pode virar, né? Então, até já deixando aqui o que aconteceu comigo, eu fiquei em sétimo no meu concurso, eram 6 vagas, se não estou enganado. E depois da prova didática, eu passei para terceiro. Por quê? Porque eu tive uma boa pontuação. No caso, eu fiquei em primeiro na minha prova de desempenho didático. Não fiquei em primeiro no final, eu estava em sétimo. No final, eu fiquei em terceiro. Isso por causa da minha prova de desempenho didático. Então, eu consegui subir 4 classificações. Então, essa prova ela é de caráter classificatório, porque você vai mudar a sua posição na classificação. Pode permanecer também? Pode, se você não mudar a sua pontuação em relação aos demais. Mas ela é de caráter classificatório, você muda a sua posição no ranking, e eliminatório, porque se você tirar uma pontuação baixa, você vai ser eliminado. Essa prova ela vale de 0 a 100 pontos. Você vai ser avaliado, né, pela banca, vou já falar da composição da banca, e você pode tirar de 0 a 100 pontos. E a nota de corte é de 60 pontos. Então é 60% dessa prova, né? Então você tem que trabalhar o máximo para dar o seu melhor para poder obter uma boa nota, porque imagina, você ficou em primeiro e aí você reprova na prova didática porque você teve 50. Então, isso é muito frustrante. Então, treine. Eu vou trazer depois dicas para a prova didática. Aqui eu estou apenas comentando o que o edital traz, lógico que de uma forma mais fácil de entender, né? Mais palatável, certo? Então, vamos lá. Primeira coisa é quando acontecerá. Então, as datas, os horários e os locais. Então, seria quando, onde, né? E qual local específico, a data. Isso tudo ela vai ser especificado e divulgado no edital. Ou já temos um edital que disse assim, ó, que vai acontecer do dia 22 de março a 27 de março, ou seja, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Temos 6 dias para a realização da prova de desempenho didático. Porém, você deve estar se perguntando, sim, mas qual é o dia, qual é o horário que eu vou fazer especificamente? Para você saber, você tem que aguardar a publicação através
da banca. A banca que vai divulgar isso e vai dizer para você qual é o dia, o horário que você tem que chegar lá. E mais, a gente ainda vai ver ainda qual é o tema também que você vai preparar a sua aula. Qual é o nível da aula? Então, muitas pessoas ficam na dúvida. O IF, ele trabalha desde o ensino mais básico até nível de mestrado e doutorado. Então, eu devo levar a minha aula para um curso técnico? Não, certo? Então, o que o edital especifica é que a aula deverá ser ministrada em nível de graduação. Então, cuidado quando você for ministrar a sua aula para você não ministrar no nível muito básico e também não ministrar no nível muito alto. Tem que ser no nível de graduação. Não traga nem no nível técnico, nem no nível de mestrado, doutorado. É no nível de graduação, é o que o edital traz para a gente. E qual é o tema da aula? Como eu já falei, o tema ele vai ser sorteado. Então, esse tema vai ser sorteado 5 dias antes da prova. Então, você já pode se adiantar de alguma forma? Sim, se você já tiver tempo, né? Se você tiver tempo agora para poder ir preparando algumas aulas que podem ser o tema, né, da sua aula de fato, você pega lá o edital. O conteúdo que está lá na descrição como tema, né, para aqueles tópicos que tem lá que vão cair, que caíram, né, na verdade, na sua prova, aqueles tópicos podem ser os possíveis temas da prova de desempenho didático. Então, eles são retirados de lá. Então, se você já puder preparar alguns temas a partir de lá, você já vai treinando e se habituando. E eu vou trazer no futuro, como eu falei, dicas. Mas a primeira dica que eu deixo aqui, já adiantando o próximo vídeo, é se grave. Deixe uma webcam, deixe um celular, grave-se para que você possa ver como é que está o seu desempenho e seja o seu próprio avaliador. E também, né, peça outras pessoas para assistirem a sua aula. Qual é a duração da aula, professor? Pelo amor de Deus! Será que eu posso demorar só 5 minutos, só 6 minutos, 10 minutos, 15? Ou posso demorar 1h30? O edital ele é bem taxativo quanto a isso. Ele fala 60 minutos. Não são 59, não são 61, são 60 minutos. Então, eu estou adiantando as dicas do próximo vídeo, mas nesse momento, seja muito preciso no seu tempo. Não deixe passar dos 60 minutos, porque você pode ser penalizado. E se você finalizar antes também, você vai ser penalizado, certo? Então, se você passar dos 60 minutos, inclusive, a banca pode interromper a sua apresentação. Então, imagine aí a situação. Então, sua nota pode ser aí cortada. Não fala em eliminação, mas se você passar dos 60 minutos ou fizer uma aula muito curta, você vai correr o risco de ter aí uma aula com uma pontuação baixa, porque você não tem muito domínio do tempo. Então, o tempo ele vai ser avaliado também, certo? E no outro vídeo eu vou trazer qual é a dica que eu trago para você, como você faz para a sua aula durar 60 minutos. Próximo vídeo, fiquem ligados aí. Como é a composição da banca? Quem é que vai avaliar você? A banca ela é composta por 2 professores da área, certo? Esses 2 avaliadores, eles ministram, né? Eles são docentes da carreira de magistério federal, com formação de nível de graduação, pelo menos. Então, eles vão avaliar o seu desempenho e conhecimento e domínio técnico em relação à disciplina. Agora, vai ter uma avaliação também pedagógica, e essa avaliação pedagógica vai ser feita pelo pedagogo. Então, tem um pedagogo e 2 professores da área para fazerem a sua avaliação, certo? Depois que você fez a prova, é possível recorrer? Será que é possível? Porque a prova escrita é fácil de recorrer, você pega o papel. Na prova de desempenho didático, sim, também é possível recorrer. Por quê? Porque a prova será gravada com áudio e vídeo e já deixo uma dicasinha para você. Tente se habituar com a gravação, certo? Quando eu cheguei para fazer o meu concurso, na hora lá colocaram um microfone em mim aqui, eu não estava nem esperando isso. Eu pensava que o áudio ia ser gravado com microfone externo. Mas quando eu cheguei na hora lá, tava lá aquele microfonezinho aqui eu não sei nem como é que chama, aquele microfone facial. E aí eu ministrando aula com aquele microfone, aquele negócio enganchado aqui atrás. Então assim, não era uma coisa que eu era habituado. Então tem gente que fica muito nervosa na hora. O cara fica nervoso, chegou lá, vixe, tá um microfone aqui, tem uma câmera me filmando. Então treine com a câmera, bota o microfone aqui, pega, eu vi até um vídeo engraçado, ó, bota um fone de ouvido e bota uma escova de dente aqui assim, já fica com o microfone assim, ó. Tiver aqueles headset, testa já, treina com ele. Por quê? Porque na hora você vai ter um microfone e uma câmera filmando. E eu não sei, o edital só disse que vai ser um microfone e uma câmera. Então pode ser aquele,
pode ser um microfone externo, não sei, certo? Então, prepare-se, fique preparado para o que der e vier, né? Quais os recursos didáticos ofertados? Será que quando você chega lá vai ter um data show perfeito com uma tela que desce assim e a sala já vai ficar escurinha para você poder ter ar-condicionado, tudo? Ó, o que o edital fala sobre recursos didáticos são apenas duas coisas: quadro branco e a segunda, apagador. Então, nem pincel vai ser ofertado. Você tem que levar o seu pincel. Ah, eu gosto do azul, do preto e do vermelho. Cuidado para não levar um permanente. Se levar um permanente, é arriscado você ser reprovado. Você risca lá, permanente é quando for a próxima pessoa que for participar do concurso lá com a banca. Se você não apagar o quadro, já perde ponto. Eu, pelo menos, estivesse na banca, o cara não apagou o quadro. Eu sei, amigão, pelo amor de Deus, já perdeu um bocado de ponto. Porque isso aí é confusão certa quando você estiver empossado, trabalhando lá, né? Confusão certa aí é o colega que não apaga o quadro, pelo amor de Deus, muito feio. Vamos lá, então, o pincel é por sua conta. A banca, ela só vai ofertar quadro branco e apagador e só. Então, ela não vai fornecer, olha o que eu coloquei, ó, projetor, o data show, extensão, não vai, extensão, notebook, não, você que se quiser que leve pendrive, cabo, internet, ela não é obrigada a ofertar internet, então não vá contando com isso. No meu concurso, eles disponibilizaram um projetor e eu levei a minha extensão e meu computador, mas tinha um projetor lá, certo? Só que nesse eles não estão, a banca disse que não vai ofertar, não vai disponibilizar. Então, se você quiser dar uma aula, ministrar uma aula com data show, você tem que levar o data show, tem que levar uma tomada, tem que levar uma extensão. E mais, você não sabe se a sala vai ter tomada. Provavelmente tem. Mas de repente você chega lá e a tomada não está funcionando. Então, eu vou falar aqui ainda no próximo, né? Que você, caso você opte por fazer isso, levar o data show, a extensão, você vai ter 5 minutos para montar tudo. E se não tiver tomada? E se faltar energia? E se, enfim, outras inúmeras coisas? A dica que eu dou: tenha um plano B bem definido, que é o quê? Uma aula impressa. Tenha os seus tópicos impressos, anotados no caderno. Você pode levar seu caderninho para colocar lá em cima da mesa. Cuidado para não ficar lendo, né? Isso aí também tópico para a próxima aula, certo? Mas, para o próximo vídeo aqui do canal, mas tenha o seu plano B bem definido. Quanto tempo antes eu devo chegar ao local da prova? De madrugada no dia anterior? Como deve ser isso? O edital especifica pelo menos 30 minutos de antecedência. Você chega ao local com 30 minutos para você poder encontrar a sala, né? Quando eu fui fazer o meu concurso, eu cheguei mais de 1 hora de antecedência, fui procurar a sala, que você não sabe, você não conhece o espaço, então você chega, aí tem que, sei lá, não sei se vai de Uber, de carro próprio, ou de moto, enfim, você tem que estacionar o carro, vai entrar, vai apresentar a documentação para poder entrar no prédio, enfim, são muitas coisas. Então não chegue só 30 minutos de antecedência, chegue bem folgado para você poder chegar tranquilo. Eu já fui fazer uma prova de concurso que eu cheguei no último segundo e eu fiz uma péssima prova, inclusive eu não passei nesse concurso. Talvez tenha sido por isso, né? Porque eu cheguei nervoso, o coração assim, aquela coisa acelerada. Então, já fica a dica para vocês: cheguem com muita antecedência. Quantos serão convocados? Muita gente estava perguntando, né? Professor, eu fiz 90 pontos e eu não consegui entrar porque eu não atingi a pessoa não sabia que não tinha atingido o corte. Havia uma pessoa que fez 70 pontos, eu fiz 85. E ela entrou e eu não entrei. Tá errado, esse edital tá... não. Pessoal, lá no edital, quando você vai ver, tem dizendo lá o corte em cada conteúdo. Então, a maioria acho que é 60%. Então, se você fez uma pontuação altíssima, mas numa área específica você não atingiu a pontuação mínima, você é eliminado. Estava especificado lá no edital, certo? Quantos serão convocados? Também teve gente perguntando assim: todo mundo cujo nome saiu na lista vai ser convocado para a prova de desempenho didático? Isso para o cargo de docente. Sim, lá na lista só saíram os nomes das pessoas que vão ser convocadas para a prova de desempenho didático, que ela atende a uma proporção de 5 pessoas para cada tipo de vaga. Então, a gente tem as vagas para negro, deficiente, né, pessoa com deficiência, e também para ampla concorrência. Então, sei lá, ampla concorrência, 2 vagas. Então, eles vão convocar 10. Vaga para negro, 1. Então, vai convocar 5.
para deficiente, pessoa com deficiência, a mesma coisa. Um vai convocar assim. Então é 5 vezes para cada tipo de vaga oferecida por sub-área. E aí vai obedecer o quê? Ao critério de classificação, né, que é a ordem decrescente da maior pontuação para menor, certo? E caso você esteja empatado com a pessoa lá no final, né, se ele ficou em 60, outra pessoa ficou em 60 também, como é que fica? Nesse caso, todos os candidatos empatados com a mesma pontuação na última posição serão convocados para a prova de desempenho didático. Então, se você está lá em último, você empatado com outra pessoa, ia chamar 5, aí ficaram 6, pronto, chama 6, 7, 8, se tiver todo mundo empatado, vai chamando para fazer a prova também. Então o número pode ser maior do que esse de 5 vezes, certo? Então, se você está gostando desse vídeo, não chegamos no final ainda temos aí alguns tópicos aqui para explanar para vocês. Se está gostando desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, como eu já falei, que é o @marquescruz, que a gente pode ter um papo mais próximo, às vezes você pode mandar uma foto para eu ajudar você em alguma coisa, tirar alguma dúvida em relação aos vídeos. Então pode me chamar por lá, no @marquescruz. Eu tinha um outro Instagram, que era o @marques_edu, só que eu não estou mais usando porque estava muita coisa para gerenciar. Então segue nesse mesmo aqui que a gente pode bater um papo por lá. Certo? Vamos lá, se você de fato está gostando, não custa nada, é de graça. Só se inscrever e pronto. Só pega esse tempinho agora, toma sua aguinha, relaxa e vamos para frente. É um momento muito importante para a sua vida esse concurso. Você gostaria de trazer para perto alguma pessoa que é importante para você. Eu queria que minha mãe, a minha namorada, minha esposa, meu melhor amigo fosse assistir a apresentação com você também, para você se sentir mais, ter aquele apoio emocional. Será que eu posso levar alguém para assistir a minha apresentação? Não. Infelizmente você, ou felizmente, não sei, talvez, né? Então você não pode levar ninguém. Só quem pode estar no ambiente que você vai falar, né, que você vai apresentar a sua aula, somente pode estar a banca, somente eles. Então não será permitida a presença no recinto dos demais candidatos e de pessoas além da banca. Então é a própria banca que vai filmar, né? Então a própria banca que vai filmar, vai ficar a câmera lá na hora da prova, nem a pessoa que vai filmar, segundo o edital, certo? Não será permitida a presença no recinto da prova dos demais candidatos e de pessoas além da banca. É o que está colocado, que está posto no edital. Então, somente a banca e você, esse momento é de vocês. E vocês só podem entrar na sala quando todos os membros da banca estiverem presentes. Você não pode entrar e ter só uma pessoa, certo? Questão de segurança, né? Para não correr o risco de dizer, fulano estava conversando ali sozinho com o pedagogo, com o professor, e aí ele, né, enfim, houve uma corrupção ali. Então, para evitar esse tipo de coisa, só pode entrar quando todos estiverem... Você só pode entrar na sala quando tiverem os 3 dentro dela, certo? A banca pode perguntar, né, nas universidades, aí fica o tópico que eu falei lá no início, né? Nas universidades existe isso, concurso de universidade tem a arguição, né? Então, quando você está apresentando a sua aula, o professor que está lá avaliando você, ele pode perguntar a você. Nos concursos de IF, normalmente, né, todos que eu conheço, que eu já vi, durante a prova de desempenho didático, bem como após o término também, é proibido, é vedado, é proibido qualquer tipo de arguição por parte da banca examinadora. Ou seja, a banca não vai perguntar nada a você, e isso é muito bom, porque você pode ensaiar a sua aula e na hora não vai ter nenhuma pergunta desestabilizadora. E se você mudasse aquilo ali, como é que seria? Segundo a teoria de fulano de tal, você não vai ter isso em concurso de Instituto Federal, certo? Então, isso é uma coisa muito boa para os concurseiros, porque a arguição é uma desgraça, porque na hora que você vai fazer a prova, o cara chega com uma coisa que às vezes você até sabe, mas o nervosismo ali do momento, aquele calor daquela situação que você está, muita coisa em jogo. E tem gente que gosta de perguntar coisa difícil mesmo, assim, que é até totalmente desnecessário. Eu já vi, eu trabalhei em universidade há muito tempo, e eu já participei de uma banca também uma vez, assim, enfim, estava lá, não como avaliador, né, mas eu fazia parte lá da comissão. Enfim, eu assisti algumas defesas, né, de algumas bancas, e tem gente que pergunta coisa assim que era da minha área, inclusive eu já era formado na engenharia e tudo, eu vi e eu fiquei, cara, totalmente sem noção essas perguntas, assim. Lógico, tem perguntas que são plausíveis, mas tem umas que são, assim, aleatórias, coisas pontuais, não tem nada a ver. E tem gente que gosta de perguntar mesmo na maldade, né? Então, nos concursos de IF você não vai ver isso, certo? 13. E o plano de aula? A banca, ela vai disponibilizar
um modelo de plano de aula, certo? E no dia da prova você tem que levar 3 vias para entregar a cada componente da banca. Então você vai entregar um para o pedagogo, um para um professor e para o outro professor. Ou seja, são um para o pedagogo e um para cada professor. Então são 3 vias, leva 4, você fica com uma também, né? Link eu vou deixar na descrição aqui o link do modelo do último concurso, certo? Como eu preenchi o do último concurso, aí é tema para o próximo vídeo. Mas esse linkzinho, que ainda está no site do último concurso, você pode encontrar no site, por exemplo, do IFCE. Tem lá um modelozinho e tal. Não vou mostrar aqui, vou deixar o link na descrição. Então você pode, quando terminar o vídeo, vai lá no link da descrição e você pode baixar esse arquivo, certo? Vamos lá. Ah, professor, como a pessoa vai falar, estão vendo o meu rosto, eu preciso apresentar a documentação, vai ficar gravado, eles vão estar vendo meu rosto, eu vou dizer meu nome, eu tenho que mostrar a identidade, enfim, tem que mostrar a documentação, é só chegar. Claro, óbvio, que você tem que apresentar a documentação. É uma prova também, né? Uma prova de desempenho didático. Então, sim. E segundo o item 6.2.10 do edital, você pode apresentar a sua reservista, alguma carteira que tenha aquela Secretaria de Segurança Pública, Instituto de Identificação, Corpo de Bombeiro Militar, aqueles de CREA, COREM, né, aquelas carteiras expedidas por órgãos fiscalizadores do exercício profissional, CREA, COREM, OAB, esse tipo de coisa. Enfim, passaporte, como eu já falei, reservista, carteira funcional do Ministério Público, carteira funcional por órgão público que, por lei, tenham validade, né, valor legal como identidade. O RG, o próprio RG, carteira de trabalho, carteira nacional de habilitação, a sua CNH com foto, e por aí vai. Documentos oficiais, como você já sabe, está tudo especificadinho lá no item 6.2.10 do edital. Ah, professor, eu trabalho. Ainda bem que essa prova vai ser só no final de semana, né? Todo mundo vai fazer as provas só no final de semana, ali, de tardezinha, talvez no sábado, no domingo, porque aí a gente consegue trabalhar tranquilamente, não vai nem precisar faltar o trabalho, né? Não. O que é que acontece, pessoal? São muitas provas, período de tempo muito curto, então a prova de desempenho didático ela não tem isso. Ela pode acontecer em qualquer momento. Então a prova de desempenho didático poderá ser realizada em qualquer dia da semana, útil ou não, pode ser até um feriado, sendo a chamada por ordem alfabética, ou seja, tá lá não é por classificação, é por ordem alfabética para cada área, certo? Então, isso aí é uma coisa que você tem que já se programar. Falei a data, né? 22 e 27 de março. Então, nesse período, já fique atento, porque se você trabalha, você vai ter que faltar o seu trabalho para poder fazer a prova, né? Então, se programe para poder dar tudo certo e não ter nenhum problema, certo? Item 16. Professor, olha só. Eu estava olhando assim lá o edital, aí o conteúdo que caiu para mim eu não domino muito bem não, mas eu dominava o outro que estava lá embaixo. Aí eu dei uma de gaiato e eu disse, rapaz, isso aqui eu quero... Sabe o que é que eu vou fazer? Eu vou levar no dia da prova tanto o meu plano de aula como vou apresentar um tema que eu tenho domínio. Não vou apresentar aquele que apareceu o nome para mim não, porque eu sou esperto. E aí o que é que vai acontecer? Olha só, a apresentação do plano de aula e a apresentação didática com um tema diferente do que foi sorteado implicará na eliminação do candidato. Então, se você fugir do tema, se você apresentou um plano de aula, não seguiu o plano de aula, ou então você apresentou um plano de aula de um conteúdo que não era o que foi sorteado para você, ou seja, plano de aula diferente da apresentação, plano de aula diferente do que foi estabelecido na publicação que dizia qual era o seu tema, eliminação. Tchau, amigão, até o próximo concurso. Então, cuidado, preste muita atenção para você não se confundir e ter uma eliminação por causa disso, né? Uma coisa que é relativamente simples, olhar lá qual é o seu tema e preparar uma aula sobre isso. Tem até 5 dias para poder fazer isso, né? E por último, vamos lá. Como é que se dá a divisão da pontuação, professor? Pelo amor de Deus, o que é que vai ser considerado para a banca me avaliar? Então, a banca vai avaliar a sua elaboração e execução do plano de aula. Então, tudo que você colocar no plano de aula é importante que você siga na sua aula. Se é um plano da aula, siga o plano. Isso é um tipo de coisa, pessoal, que a gente não usa na prática, certo? Eu, como professor, hoje sou professor do IF, como já falei, do IF, Instituto Federal do Ceará.
Eu não uso o plano de... Ninguém usa. Ninguém fica usando, a aula da próxima semana, vou fazer o plano da aula aqui. Não. A gente apresenta, agora no período de pandemia, né? A gente estava apresentando uns planejamentos de aula que eram os tópicos, certo? Nada elaborado como esse aqui especificamente. Aqui é porque você vai ser avaliado sobre a sua capacidade de elaboração e execução do plano de aula. Isso vai valer 5 pontos, certo? Não é uma pontuação muito alta, mas é importante. 5 pontos, um ponto já pode tirar você aí da sua sonhada vaga, né? Então, faça tudo com muito esmero, tudo com muito cuidado para você não vacilar e perder nada. Então, elaboração e execução do plano, 5. Condução da aula, 20. Como você vai conduzindo a aula, sua movimentação, a sua forma de falar. 3. Domínio do conteúdo. Quando você começa a falar, às vezes a banca já percebe, você deu uma gaguejada, você evita, pula uma coisa, não fala um termo corretamente. Então, a banca começa a ver, né, se você faz ligações externas ou não, ela começa a detectar se você tem um domínio do conteúdo ou se você tem aquela coisa muito superficial e aprendeu ali só para fazer enfim, para participar ali daquela prova de desempenho didático, certo? Procedimentos e recursos didáticos. Pronto, aí vem, no caso, um slide, alguma coisa que você vai... aula de química, aí você leva lá um modelo... Aliás, não pode, viu? Interessante que nesse edital não falou isso. No outro lá, no que eu fiz, ele falava, você não podia levar algum outro equipamento, tipo, vai dar aula de química e você leva um modelo atômico aqui para você mostrar lá na hora. Olha, no edital esse aqui não especificou, no que eu fiz especificava. Então, assim, eu não vou dizer você leve, né? Então, tome cuidado, porque eu não sei, certo? Surgiu isso aqui agora durante o vídeo. Eu nem tinha pensado isso antes. No meu edital era proibido. Eu não sei se essa prática vai ser considerada aqui. No que eu li do edital eu não vi, mas tome cuidado, pesquise antes se você quiser levar alguma coisa fora isso. Eu sei que o Datashow pode, certo? Que ele fala lá que não se responsabiliza, mas que ele não proíbe. Mas esse tipo de coisa realmente, de fato, eu não sei passar para vocês. Surgiu a dúvida aqui, eu posso até pesquisar e falar nos comentários do vídeo, certo? Já vou gravando aqui para finalizar. Outra coisa, procedimentos e recursos didáticos, como eu estava dizendo, né? A forma que você vai ministrar, você vai resolver questões, vai explicar. Avaliação, você tem que avaliar o aluno naquela aula. Então, você leva uma lista de exercício, tenta fazer alguma interação de alguma forma. Lembrando que não tem aluno na sala, é só a banca, então tem que tomar muito cuidado com isso. A duração, 5 pontos. Então, se você bateu 60 minutos, 5 pontos garantidos. Você fugiu disso aí, a banca vai avaliar e vai tirar essa pontuação sua aí. Se você demorar muito, com certeza você vai ter uma pontuação aí muito menor. E o total, juntando, somando tudo isso, vai dar 100 pontos. Tudo isso vai ser avaliado. Percebam que a maior pontuação está no domínio do conteúdo, então tudo isso é muito subjetivo, porque avaliar o domínio do conteúdo de outra pessoa é subjetivo. Então, essa prova, ela é subjetiva, certo? Então, mantenha assim, um padrão bem elevado para você obter o melhor resultado possível. Então, se você gostou desse vídeo, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho. O seu comentário, ele é muito importante, porque o seu comentário é o que faz o YouTube entender que, esse vídeo eu gostei. Esse vídeo eu vou recomendar para várias pessoas, porque é um conteúdo bom, é um conteúdo que foi bem produzido, bem pensado, tem propriedade, eu posso confiar, posso indicar esse conteúdo para outras pessoas. Então, quando você deixa o seu like e comenta, aí pronto, o YouTube vai fazer aí cada vez a nossa comunidade aqui ser mais forte. Nunca cobro por material, como já falei para vocês aqui, tudo isso aqui que eu faço, eu gravo gratuitamente. Estou gravando no carnaval, estou aqui no meu gravando aqui no carnaval para vocês, porque eu quero que vocês tenham sempre muito sucesso. É isso que eu sempre falo aqui, que eu desejo a vocês é sucesso. Acredito no poder da educação e espero que vocês, através da educação, também evoluam, progridam na vida de vocês e alcancem muitas coisas mesmo e possam ajudar outras pessoas também. Contem comigo, até o próximo vídeo e valeu, tchau!